da saúde, muito bem-vindos ao Kaili Integral. Eu sou Mayra Cordeiro, idealizadora e terapeuta do processo terapêutico, e hoje falaremos sobre o processo das emoções negativas. Qual é a função das emoções negativas na nossa vida e como que nós podemos equilibrá-la em relação à saúde. Esse estudo eu fiz nesse último ano, é muito importante para a nossa saúde termos o equilíbrio entre as emoções. O equilíbrio entre as emoções positivas, que tanto nós buscamos conhecer, entender e desenvolver, mas também é extremamente importante conhecermos as emoções negativas e o que elas estão dizendo na nossa vida. Criar um pensamento positivo demanda de um autoconhecimento para nos aprofundarmos e conhecermos as nossas emoções negativas. O que o nosso corpo, o que a nossa mente está querendo dizer com as emoções negativas, com os pensamentos negativos. Pela medicina tradicional chinesa, entendemos que todo pensamento negativo gera um bloqueio, ou ainda mais uma ação para nos proteger, para nos preservar, para nos colocar numa área que não nos demande perigo. As emoções negativas, elas têm esse papel, essa função de nos protegermos. Vocês já pensaram nisso? Então, muitas das vezes, os pensamentos negativos, os sentimentos negativos, eles nos preservam. Preservam, por exemplo, o medo de alguma situação nova ou de alguma situação que eu possa me arriscar. Uma situação, por exemplo, da raiva, que é algo que possa ferir os meus sentimentos, os meus valores. O sentimento de susto, que eu preciso analisar as coisas que estão acontecendo. A sensação de insegurança para eu revisitar internamente as minhas capacidades para me organizar, para poder agir de uma forma mais construtiva. Então existe um símbolo muito maduro atrás das emoções negativas. E quando nós aprendemos esse significado, nós aprendemos a lidar com essas emoções. A emoção do julgar, né? Que o julgar é olhar para o outro, mas buscando o nosso reconhecimento, buscando melhorar as condições do nosso meio. Então eu preciso cada vez mais me habilitar a viver no meu meio, para eu poder entender as situações. O que eu julgo é o meu prisma de adaptação. E quando eu entendo a minha emoção positiva e negativa, eu entendo a minha participação nela. Então, hoje falaremos disso. Quais são essas emoções negativas e o que ela pode gerar em nós? E quais são os recursos para transformar essas emoções positivas e negativas em emoções positivas para esse melhor bem-estar? Tá bem? Então, quais são as emoções que as pessoas têm medo de sentir? Né? Quais são as emoções negativas, os pensamentos negativos? E quais são as sensações que vêm com isso? O medo, a insegurança, o susto, às vezes a raiva, o nojo, né? E esses são os sintomas que nós começamos a ter, sensações e emoções que nós temos, que o nosso corpo ele começa a entender o que está acontecendo no ambiente, para preservar. Então, o intuito das emoções negativas é nos preservar. Preservar de comer uma comida estragada, de entrar no lugar onde tem, que seja nocivo, né? De me preservar, de me expor numa situação negativa, seja numa pessoa, seja numa determinada situação que eu me sinta mal ou que eu não me sinta à vontade. E aí eu começo a ter os pensamentos e as emoções negativas, onde o meu corpo fala, eu preciso me preservar. E o que acontece? Quando vem um pensamento negativo, muitas das vezes as pessoas já buscam repor por um pensamento positivo. E é extremamente importante fazer esse equilíbrio de interpretar a sensação e a emoção negativa e contrapor com o entendimento para a terceira fase, não a segunda, ser o pensamento positivo. Então, eu sinto um sentimento negativo, o medo, por exemplo, e eu não posso falar eu não tenho medo, porque eu tenho medo, eu tô sentindo medo, meu corpo tá me dizendo que eu tô com medo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou perguntar para mim, eu vou me buscar. Por que que eu tenho medo? O medo é algo que eu preciso me desenvolver.
é uma coragem, é uma força interna que eu preciso buscar. E aí eu pergunto, aonde está a minha força interna? E aí eu consigo criar o meu pensamento positivo. Então eu preciso construir as minhas emoções positivas através da experiência das minhas emoções negativas. Então a emoção negativa ela me mostra o meu limite, o que meu corpo está me preservando, o que minha mente está me preservando, do que eu estou buscando esse cuidado. E aí eu entendo, poxa, então com determinada pessoa eu não me sinto bem, mas é porque eu já tive uma experiência negativa com outras pessoas, é algo que eu sinto porque eu me sinto insegura ou em relação ao outro? E eu quero me aproximar dela, então eu vou me aproximar dela, eu vou conhecer essa outra pessoa. E aí aquele medo, que é aquela sensação inconsciente que ia me preservar de me relacionar e de me machucar, ele fica menor e eu entro num fluxo positivo. Eu integro o meu corpo, minhas emoções e eu começo a me movimentar de forma positiva. Então, as emoções negativas, elas são interessantes. Por exemplo, quando você começa a pensar em vários fatos negativos, significa que a tua mente está num excesso, e aí é onde entram os sintomas, em preservação. Então, eu tenho tanto medo, eu fico tão preocupado, eu tenho tanto estresse, eu estou observando tudo o que está acontecendo, que aí a minha mente começa a trabalhar de forma 24 horas. E aí essas sensações vão gerando muito estresse. E aí eu perco a minha autonomia de análise da situação negativa e positiva. E o que eu busco fazer agora? Eu retomo para o meu eu. Eu volto para minha primeira pessoa e pergunto: por que que eu estou com medo? Ah, eu estou com medo porque eu estou sentindo um cheiro de queimado e eu não vou entrar numa cozinha que está com cheiro de queimado. Não é verdade? Então, essas sensações, elas são de preservação. Eu sinto nojo da comida porque eu não quero comer uma comida estragada. E se no meu sentido de olfato eu percebo que esse cheiro é nocivo, eu posso ficar um pouco com enjoo e o meu corpo vai falar comigo. E para cada emoção negativa, eu preciso de 3 positivas. Então, nós podemos também habilitar essas emoções positivas. E como que nós podemos fazer isso? Contextualizando. Então, eu entendi que existe um processo negativo, né? Então, eu me sinto mal perante determinada pessoa, determinada situação, em determinado momento do meu dia. Segundo, eu faço análise. Por que que eu estou me sentindo mal? Por que que eu estou me sentindo desse jeito? Como eu posso me sentir melhor? O EFT, que é a liberação dos pontos, que eu gosto bastante, porque às vezes são pensamentos que vêm repetidamente, então eu faço uma liberação desses pontos mentais, então eu faço uma massagem, né, em pontos. Esse daqui é o Intan, que ele trabalha principalmente o ponto mental, né, a mente com os nossos pensamentos repetitivos. O Taian, que é o nosso processo de certo e errado. Então, sempre que eu tiver um julgamento entre certo e errado, eu faço uma massagem nesse ponto, porque eu começo a analisar e abrir horizontes. É certo e errado por quê? Por que que eu estou julgando essa situação? E aí eu faço esse ponto, né, que é o EG4. O que eu posso fazer de melhor por ele? Quais são as possibilidades de melhorar? E aí vem o pensamento positivo, porque eu liberei as possibilidades do meu corpo para criar novas possibilidades para as emoções positivas. E aí eu vou buscar, por exemplo, eu vou ser mais forte, eu vou buscar mais gratidão, eu vou buscar o perdão com essa pessoa, eu vou me dar a possibilidade de me encontrar com ela, vou dar a possibilidade de realizar essa ação, por mais que eu não conheça, eu vou me desenvolver nessa possibilidade. Então as emoções positivas elas começam a vir mais naturalmente. Por quê? Porque eu entendi no meu histórico de vida o que significa a minha emoção negativa, sem julgar. A gente foi criado num aspecto social onde tem um julgamento, né? Não posso sentir raiva.
eu preciso entender o porquê que eu estou sentindo a minha raiva, não é verdade? O que essa raiva está dizendo para mim? O que eu estou me sentindo injustiçada? Como que eu posso trabalhar essa raiva em virar amor, perdão, transformação, melhoria na minha vida? E quando eu olho para o meu eu com essa sinceridade, com esse carinho, com essa alteridade, eu me permito acessar o meu melhor de forma positiva e me transformar. Então, os pensamentos, os sentimentos negativos, eles são um ponto de construção positiva para o nosso eu. É um ponto onde nós podemos melhorar a nossa essência de uma forma muito sincera. A medicina tradicional chinesa, ela lida com a verdade sem julgamento, mas é o que é. A realidade, que é o momento presente, onde eu sinto emoções negativas, isso adoece o meu corpo, eu busco entender, encontro o meu entendimento e realizo a minha transformação. E quando eu completo tudo isso, aquela força negativa se torna uma força positiva. E essa transição se torna a minha saúde, se torna o meu bem-estar. E o fluxo em todo o meu corpo, a minha mente, a minha emoção, nos meus meridianos. E eu saio do processo da doença e volto para o processo da saúde. Nós trabalhamos a pessoa, jamais tratamos a doença. Então, comece a pensar, faça uma lista, quais são as suas emoções negativas, em que momento que você as sente, como que você pode melhorar essas sensações, o que você pode fazer de melhor por você e faça a sua ação. Coloque o seu fluxo vital, o seu chi, o teu momento de transformação de uma forma ativa na tua vida. E depois você escreve uma mensagem contando como que foi a sua experiência. É muito gostoso sermos honestos, acolhedores e responsáveis pela nossa transformação. Esse processo, com certeza, a medicina tradicional chinesa apoia através das suas técnicas e teorias tão fundamentadas, que isso traz a longevidade, que é você viver bem com o teu eu, na tua vida, na tua história, melhorando não só a tua vida, mas a vida das outras pessoas. Que quando você começa a se entender, a se integrar, a se aprofundar, você tem a possibilidade de agregar na vida do outro, de melhorar a sua sociedade, de integrar com as suas qualidades, com seus benefícios, com as suas forças, com tudo aquilo que você tem de melhor para o teu meio, de uma forma positiva, vencendo o negativo e transformando em forças de construção, desenvolvimento e plenitude, porque nós somos uma integração das sombras. Eu entendo meus pensamentos e sentimentos negativos e integro os meus positivos, e eu me torno um. O meu positivo ilumina meu negativo e o meu negativo desenvolve o meu positivo, porque é minha força de impulsão. Eu preciso entender o que é bom e o que é ruim para mim para eu poder me melhorar, não é verdade? Então que cada vez mais você encontre o seu melhor, que cada vez mais você desenvolva as suas potencialidades, que você olhe os seus sentimentos negativos e perceba do que você está se preservando, do que você tem medo, insegurança, tristeza, raiva, e como que você pode melhorar esses sentimentos no seu dia a dia através da caridade, através do perdão, através do carinho. E libere essas emoções no teu corpo através desses pontos. Vou repetir, que é o então, que é esse ponto, você repete 15 vezes em sentido horário. O Tayam, que é para aqueles pensamentos que enchem a mente, né? Parece que é um turbilhão de julgamento entre o certo e o errado. Então você faz também em movimento horário 15 vezes. E para você entrar em ação com o teu melhor, o IG4. Faz essa massagem, faz esse ponto, vai massageando também 15 vezes e prepare-se para desenvolver as suas emoções positivas e entrar em ação. Porque quando você interpreta, você se entende, você começa a somar essas forças. Tá bem? Muita saúde e gratidão. Eu sou Mayra Cordeiro. Acompanhem a página, acompanhem nosso trabalho. Tem muitos artigos incríveis que você pode acompanhar, pode se conhecer e pode entender um pouco mais da sua jornada e como que você pode se desenvolver para viver a sua melhor versão. Muita gratidão, Mayra Cordeiro.